com grande alegria que recebemos todos vocês nesse nosso ambiente virtual de amor do Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis em Niterói, para mais uma palestra pública sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Hoje teremos conosco o nosso irmão Raul Muniz, da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói, que irá nos falar sobre Amélia Rodrigues. E para contribuir na construção desse nosso ambiente amoroso, nós iremos ler uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que está no capítulo 30, denominada Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias de fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama serviço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Vamos orar agora, meus irmãos, e nesse instante elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, reconhecendo nele a grandeza de toda a criação, a inteligência suprema do universo. Agradecemos a esse Pai de bondade que nos concede mais um dia de vida para que possamos buscar o caminho do bem para constituir em lições primorosas da nossa elevação espiritual. Agradecemos a Jesus, o permanente consolador de nossas almas aflitas, e luz nas trevas por onde ainda caminhamos. Mas agradecemos também aos amigos espirituais que tutelam todas as nossas atividades do nosso grupo espírita. E pedimos a esses benfeitores que envolvam neste momento o nosso irmão Raul, que irá nos dar a palestra de hoje, para que possamos aprender todas as lições que ele irá nos trazer. Mas te pedimos ainda, Pai amoroso, que não nos deixe abandonados, porque sabemos que este é o seu proceder, mas que consigamos robustecer a nossa fé, revigorar as nossas esperanças para enfrentar os desafios materiais e morais que precisamos vencer. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Iniciamos hoje mais um estudo online. Um estudo hoje sobre um espírito muito importante para todos nós, Amélia Rodrigues. Amélia trabalha junto com Joana e com Divaldo e nos traz mensagens belíssimas, sempre sobre temas evangélicos. Eu adoro ler Amélia Rodrigues e acho que temas evangélicos mexem com nossos corações, nos ajudam no nosso reerguimento. Sempre é bom ler temas evangélicos. E sempre que eu procuro ler, eu procuro também pensar naquilo que eu estou lendo, criando os ensinamentos que ela nos passa, criando na mente. Isso me ajuda a me manter numa esfera melhor mental. Mas vamos falar um pouco sobre ela, sobre essa pessoa ainda encarnada e o trabalho que ela faz no plano espiritual. Eu estou começando com ela encarnada, e desencarnada. Amélia Rodrigues escreveu para nós vários livros. Escreveu 10 livros evangélicos para adultos, 2 infantis. Mais de 1.700 páginas nesses 10 livros, nesses 12 livros. E também em algumas páginas em livros soltos, de espíritos diversos do Divaldo. Esses são os livros que ela publicou. Primeiro foi Primícias do Reino, vários outros, o último Vivendo com Jesus. Vários livros, Quando Voltar a Primavera, A Tribo de Deus, As Flores no Caminho, livros muito especiais que nos ajudam no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui também a imagem dos 2 livros infantis, O Semeador e O Vencedor, e o livro Sou Eu, que foi escrito pelo Álvaro Crispino, baseado em textos de Amélia Rodrigues. E o último lançamento foi pela família Baldovino, que publicou essa série, Pérolas da série evangélica Amélia Rodrigues. Ela mais é uma compilação dos termos e nos ajuda muito nos estudos, muito. Eu botei assim, quando é que Divaldo conheceu Amélia Rodrigues? Não sabemos. Quando ele conheceu? Não sabemos exatamente quando ele conheceu. Amélia participava das palestras feitas por Divaldo, orientando o médium. Mais de 10 anos apenas contando histórias para a harmonização do ambiente e orientando Divaldo nessas palestras. Aqui a gente vê que Pastorino, Carlos Torres Pastorino, ouvia as palestras e gravava elas. Ele se emocionou muito com as palestras. Então, ele procura Divaldo e disse que gostaria de transcrever as palestras para o papel, publicar aquilo como livro. Divaldo, então, fez uma consulta a Joana, e Joana disse que não era ainda o momento, devia se esperar um pouco mais. Realmente, algum tempo depois, Amélia disse para Divaldo que estava preparando material para um pequeno livro, e que esse livro foi publicado com o nome de Primícias do Reino. As mensagens desse livro havia sido faladas por Divaldo, nas palestras. Ela o intuía e o contava nas palestras. Então, esse livro foi um relato daquela primeira fase de Divaldo. Ela fala que precisou passar aquele tempo treinando para depois, então, passar pelo livro. Mas quem foi Amélia Rodrigues? A gente sabe que o seu nascimento foi na Bahia, Santo Amaro da Purificação, veio desencarnar em Salvador, em 1926, com 65 anos de idade. Santo Amaro foi desmembrada e foi criada a cidade Amélia Rodrigues, que fica a 84 quilômetros de Salvador. Foi criada em 1961 e fica na região metropolitana de Feira de Santana, com a população estimada em 2018 de 2005 mil pessoas, uma cidade de médio, pequeno para médio porte. Uma cidade feita em homenagem a Amélia Rodrigues, com o nome dela. E mostra para a gente que era uma pessoa de muita importância para os baianos e para nós todos. Amélia Rodrigues, ela foi professora, educadora, poetisa, teatróloga e escritora, uma católica fervorosa, um expoente cultural da Bahia. Boa parte dos baianos já ouviram falar nela, ela é importante. Se ela não tem um nome famoso pelo meio comum nacional, ela é muito conhecida na Bahia. Várias teses de mestrado e doutorado
foram feitos sobre ela, ou inclui como fonte de referência. É uma pessoa que fez um trabalho muito grande. Com 12 anos, ela começou a fazer suas primeiras poesias e passou a ensinar a partir de 1991. Mas ela, quando criança, teve muitas dificuldades, né? Se conhece poucas coisas sobre seus pais, mas sabemos que ela era de uma família sem fortunas nem terras, sem grande poder financeiro. Seus pais, talvez, ao perceberem as dificuldades que a filha teria, a encaminharam para o estudo. O estudo é muito importante. Pelo estudo você tende a ter a sensação de se esforço de melhorar um pouco de vida. Amélia não frequentava escolas, como era comum naquela época. Então, na realidade, não havia muitas escolas. Então, ela foi ser educada por um primo que era padre, um primo da família. E até uma formação muito acima da média das moças daquela época. Vamos pensar, final dos anos 1800, interior da Bahia, né, um mundo diferente. Então, ela teve a chance de estudar latim, francês e alemão, teve uma cultura muito acima da média. Mesmo as pessoas mais ricas daquela região não teriam. Com 17 anos, ela foi estudar numa escola formal pela primeira vez, para fazer um curso preparatório para o magistério. Foi quando foi aprovada no concurso, ainda lá em Amélia Rodrigues, em Santo Amaro. Depois de 1991, ela foi transferida para Salvador, após o falecimento de seu pai. E aí fez outro concurso e passou a trabalhar mais ainda na região de Salvador. E foi uma batalhadora imensa no movimento anti-escravagista e pela defesa das mulheres. Ela foi a fundadora da Liga das Senhoras Católicas e da revista Paladina, uma revista totalmente escrita por mulheres, isso em 1901, né, uma época muito difícil. Também foi fundadora da revista A Voz, que é um periódico de circulação nacional, também ligado à Igreja Católica, em 1912. Colaborou com diversas revistas, muitos jornais, sempre ligado à Igreja Católica. Foi diretora do Asilo dos Expostos. O Asilo dos Expostos é uma entidade vinculada à Santa Casa da Misericórdia e que é conhecido naquela época porque era a Roda dos Expostos. A roda era um local onde as pessoas que não queriam seus filhos colocavam e giravam a roda para dentro. E as freiras ou as pessoas recebiam aquelas crianças. Então, ela foi diretora, sem ser freira, desse Asilo dos Expostos, em Salvador. Escreveu alguns livros, né? Escreveu algumas peças, 34 peças entre monólogos, diálogos, comédias e dramas. Isso, pessoal, lá no início de 1900. Seu primeiro livro foi Filemila, um livro de poesias, e que, infelizmente, não há relato dele. É um livro que se perdeu. Ninguém conhece, ninguém conseguiu mais um exemplar inicial. Mas a Amélia Rodrigues, ela era feminista. Como ela mesmo diz, feministas somos em um bom sentido, no sentido cristão. Por quê? Pensa bem, Amélia Rodrigues viveu um momento de grandes transformações no Brasil e no mundo. Lembremos que a libertação dos escravos aconteceu em 88, a proclamação da República no ano seguinte, 89. Então, era um momento difícil, né? Ainda de perseguição contra os negros e contra as mulheres. Temos que lembrar que nos Estados Unidos a mulher passou a votar só em 1920, e no Brasil só em 1932. Então, os direitos femininos eram poucos naquela época. Então, a Amélia Rodrigues lutava pelo direito dessas mulheres na sociedade, e lutou muito, né? Mas sem fanatismo, sem exageros, como ela mesma dizia. Ela lutava pela igualdade entre homens e mulheres, nos seus aspectos morais e sociais, e a partir de uma ótica cristã, né? Ela dizia que Deus não discriminava as mulheres e que Jesus rompeu com as tradições católicas da época dele, né? Que colocava a mulher numa condição indigna, lá atrás na época de Jesus. Então, a perseguição era muito maior, os direitos eram muito poucos. Então, Amélia Rodrigues tinha conceitos semelhantes ao de Pestalozzi e de Kardec, que pregavam a educação integral, isto é, não limitada à absorção do conhecimento. Como eu disse na segunda fase, todos somos educadores. Educamos pelo que fazemos, educamos com o que dizemos. Quem não educa no sentido positivo, edificando,
educa no sentido negativo, danificando o caráter. Então, educar, como dizia Kardec e Pestalozzi, é fundamental. Não apenas instruir, dar instrução, educar. Todos somos educadores. Esses ensinamentos continuam hoje para a gente ainda. Ela tinha o hábito de colecionar recortes de artigos de jornais, sobre políticas, feminismos, arte, publicações e fatos curiosos. Isso mostra o quê? Que ela tinha necessidade de ver as mudanças que passavam no mundo, que tinha consciência da sociedade que vivia. Ela estava presente no dia a dia. Em 1907, Amélia Rodrigues passou a vir ao Rio de Janeiro, hospedando-se algumas vezes no Colégio Salesianos, em Niterói. Ela voltou em Niterói em 1913, em 1901 veio para cá e ficou 4 anos, até 1926. Quando voltou a Salvador, veio desencarnar logo depois. Então eu botei aqui uma imagem do Colégio Salesianos, início do ano 1900, somente ter uma noção como era a cidade naquela época. E isso mostra para a gente uma ligação que temos entre Niterói e Amélia Rodrigues. Ela vinha muito aqui. Ela tinha um amigo, um padre Cinzia, que era da editora Voz de Petrópolis, que eles se correspondiam ativamente. Então, graças a esse padre, ela veio para cá, para ficar mais perto do trabalho dos salesianos. Ela tentou também implantar o Colégio Salesianos em Salvador. Lutava muito por isso. Eu botei aqui que ela, dentro da sua obra, ela escreveu um poema em homenagem à Alta de Souza, na época da sua desencarnação, em 1901. E um poema sobre Sora Joana Angélica, publicado no livro Prime, que era em 1906. A gente para pensar, Alta de Souza, ainda encarnada, a quem ela admirava muito. E Joana Angélica. Alta de Souza hoje trabalha como espírito, está no mesmo grupo espiritual, junto ao Divaldo. E Joana Angélica é nossa Joana de Ângeles, que continua trabalhando e coordenando esse trabalho. A gente pode parar a pensar, coincidência? Será? Aí eu tirei essa frase do livro Além da Morte, que eu acho muito bonita, que o Tílio Gonçalves diz assim: o acaso é resultante de um trabalho feito com muita antecedência. Ou seja, nós que somos espíritas, sabemos que não existe um acaso. Não, o acaso, as coincidências, são frutos de um trabalho feito com antecedência por eles, pelos espíritos. E Amélia Rodrigues, no mundo espiritual, continua trabalhando, agora em grupo de Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo. Mas como nós vimos antes, é bem provável que ela já conhecesse Joana, Alta de Souza, todo aquele grupo antes. Não existe nada relatado sobre vidas anteriores dela, nada. Mas acredito que ela talvez conhecesse Joana, Alta, todas essas pessoas que encarnaram com um propósito. Ela acompanha o grupo de Joana, acompanha Divaldo nas suas palestras. Ela foi a criadora do célebre Poema da Gratidão, que Divaldo recebeu em Buenos Aires, em 1962. Esse poema ele já falou em várias palestras. É um poema lindíssimo e muito grande. E a gente não tem como ler isso aqui. Tem ele na internet, eu acho que vale a pena ler. Mas eu vou tentar ler um pouquinho para vocês esse poema. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que ardam, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar. Pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele existe a presença da harmonia e do amor. Então, muito obrigado porque eu nasci, pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Lindo. E o Divaldo fala isso com muito mais emoção, muito mais jeito para falar. Mas, como eu falei, o seu primeiro livro foi Primícias do Reino. Nesse livro, que marca a sua fase inicial, são histórias que ela já contava, junto com o Divaldo. No livro Semeador de Estrelas, Sueli Caldas Schubert faz algumas entrevistas com o Divaldo, coleta alguns casos e comenta aquilo que ele fala para ela.
Nesse livro, Sueli estuda alguns fatos interessantes sobre Amélia Rodrigues. Tem um capítulo só sobre ela. E ela diz que Valto conta que a Amélia o inspirava nas palestras e que aquele foi um período de treinamento mediúnico, de afinidades entre eles. Em 66, a Amélia o avisou que teria permissão dos espíritos superiores de selecionar alguns temas para serem escritos em forma de mensagens. E assim surgiu um livro em 67. E aqui é um pedacinho da Mansão do Caminho, que Divaldo chama de O Recanto de Joana. Um cantinho da Mansão do Caminho. Nesse livro, Senador de Estrelas, Sueli conta alguns momentos dela conversando com Divaldo. E Divaldo comenta com ela que um dos momentos mais emocionantes da sua vida foi quando ele acabou de psicografar o livro Primícias do Reino. Ele conta que a Amélia o levou para esse campo em desdobramento, né? Levou para esse recanto de Joana, e ali ela plasmou para ele todas as figuras que estavam no livro. E assim ele começou a ver por ideoplastia os personagens, com exceção de Jesus. Então, ele disse que voltou a ver Zaqueu, doutor da lei, a samaritana, né, o moço rico, Maria e Lázaro, né, os irmãos de Betânia, os que foram curados, a mulher hemorroíça, o paralítico de Cafarnaum, assim com João Batista, Simão Pedro. Ele foi vendo todos os personagens, que ele já os via nas palestras. Ele fala que Amélia, quando falava por ele, ia vendo como se fosse um cinema. E assim ele viu todos esses vultos. E disse que quando acabou de ver, Amélia Rodrigues fez uma prece lindíssima e emocionante, agradecendo aquele momento. Então a gente vê que existe muito mais coisa nesse mundo do que a gente possa imaginar. Esse é o livro Senhor de Estrelas, né, da Sueli Caldas Schubert, onde ela comenta alguns fatos da história de Divaldo. Nesse livro ela faz alguns comentários e fala da importância do livro Primícias do Reino, dizendo que Amélia Rodrigues faz um traçado histórico da Palestina e do período e dos locais onde Jesus viveu. Esses respingos históricos, que ela chama, prosseguem em todo o livro. E ela cita um negócio interessante, ela fala que Amélia é profunda conhecedora dos ambientes da Palestina e ainda partícipe de muitos dos fatos narrados. Então, é uma coisa que não está escrito, né, mas eu também acho, para descrever os fatos que ela narra com tanto detalhe, tantas minúcias, ela tinha que estar presente lá naquela época, junto de Jesus. Mas não existe nada que eu saiba sobre outras encarnações e essas experiências dela naquela época. Eu trouxe aqui algumas imagens do lago de Genezaré, porque quando a gente fala de Jesus, de Amélia Rodrigues, pensamos nele. E aqui a Amélia nos traz algumas passagens. Ela faz comentários nessa parte histórica. Então ela fala sobre o lago de Genezaré, que era a capital do cristianismo. Em todos os seus livros, a Amélia descreve um pouco da vida de Jesus, dos atos daquele povo tão querido. Ela nos escreve passagens de Jerusalém, da vida simples dos apóstolos, e ela inicia falando disso. Ela fala sobre Israel, fala sobre os tempos que aconteceram, fala sobre os espetáculos políticos e culturais, religiosos, civis, sobre as coisas boas e ruins, né? Ela fala no início primícias sobre o nascimento de Jesus e cita que ele deve ter sido no ano 6 a.C., calçando que a época precisa não é importante, mas sim o conhecimento trazido por ele, a sua mensagem de amor ao próximo. E aí a gente vai vendo essa região, uma região muito bonita. Isso é um quadro, uma litografia sobre, talvez, o lago de Genezaré e sobre o que era Tiberíades. Mas ela vem dizendo para a gente que Jesus iniciou a sua tarefa em Cafarnaum, na beira desse lago, também conhecido como Mar da Galileia. A sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus esteve várias vezes, foi erguida um século antes do seu nascimento, assim dizia ela, e era o referencial religioso para a época. Lá em Cafarnaum, Jesus iniciou o seu ministério. Ele atendia a todos e ali iniciou o chamamento dos apóstolos. Amélia Rodrigues descreve o Mar da Galileia como sendo a capital do cristianismo.
em sua face terrestre, porque ali vivia um povo simples e sofrido, um povo necessitado, mais fácil de trabalhar e mais suscetível ao amor. Então ali Jesus encontrou os primeiros apóstolos, ele viveu seus melhores momentos, né? Uma época muito especial. Ali Jesus abordou temas, passagens, e como diz João no seu Evangelho, nem tudo que ele falou foi escrito. A Amélia fala uma coisa muito bonita, ela fala que a palavra de Jesus era suave e doce. Uma palavra suave e doce. Era uma palavra que envolvia as pessoas. Ela fala que Jesus se reunia com o povo falando em parábolas, mas se reunia com os apóstolos depois sem usar parábolas. Então dizia que com eles podia começar daquele jeito, com o povo não. As parábolas eram importantes, as histórias, para envolvê-los e fazer-los lembrar sempre. Porque a preocupação dele é que suas palavras pudessem ser deturpadas. Então, ela vem contando um pouco dessa história. E eu pensei em várias histórias para passar aqui, para a gente encerrar esse estudo de hoje. E fiquei pensando no que eu poderia falar nisso, quantas histórias e quantas imagens me vieram à mente. E me veio à mente uma história do livro Trigo de Deus, capítulo 1, Pescadores de Almas. Uma história sobre o primeiro encontro de Jesus com Pedro. E que eu achei tão bonito e diferente, eu trouxe para vocês essa história, marcando a nossa passagem. Então, nesse livro Trigo de Deus, né, essa é uma passagem do Lago de Genezaré, agora mais recente, ela vai dizer assim, nesse encontro de Jesus com Pedro, narrava-se que um homem singular e profeta aparecera, informara ser o Filho de Deus. Isso lá com Pedro em Cafarnaum. Ela vem dizendo que esse homem não trazia insígnias, nem se fazia acompanhar de século algum deslumbrante. Surgira inesperadamente e manifestava-se a pessoas diferentes, esclarecendo que viera fundar um reino de amor e de justiça para os deserdados e sofredores. E ela vem dizendo, alguém interessasse por eles era-lhes uma grande surpresa, desconcertante ventura a que não se encontravam acostumados. A boa nova, portanto, espalhou-se com velocidade, adiantando-se que no sábado ele falaria num monte próximo a Cafarnaum. Com muitos foram para esse monte, perto de Cafarnaum, bem cedo, na madrugada. Simão, também conhecido como Cefas, era irmão de André, também pescador. Ela diz que as suas preocupações restringiam-se à necessidade básica da família, da vida, sem aspirações maiores, limitavam-se à pesca, à venda do fruto do mar, aos deveres consequentes de uma existência simples. Amélia diz que Simão era um homem cético, sem sutileza de comportamento, portador dos conflitos humanos naturais, enrijecera a fibra moral na atividade a que se entregava, desinteressando-se praticamente de tudo mais. Pedro vivia sua vida com divindade, que era o mais importante. Nesse slide que eu botei, o primeiro encontro, porque Pedro foi chamado pelas pessoas para ir assistir Jesus naquele monte. E início disse que não ia. Era mais um falsificador, mais um impostor, alguém que ludibriava o povo, que enganava as pessoas. Ele não queria ir. Mas algo mexia com ele. E naquele dia, ele foi subindo o monte. Indo ao monte, ele foi vendo muitas pessoas com dificuldade de caminhar, paraplégicos, aleijados, doentes. Ele no íntimo pensava, mas que coisa, que pessoas estão indo, espero que essa pessoa não seja realmente um impostor. Ele tinha essa angústia de viver. E ele vai indo, quando chega lá, fica em pé com muita gente, ele diz que havia muitas pessoas, não diz quantas, e esperam chegar Jesus. Até que daqui a pouco Jesus chega até o grupo. Ele diz que é uma figura lindíssima. Ele diz assim, que Jesus chegava e levou até eles uma palavra. Subitamente desapareceu e que me deram. E levava para eles uma palavra, que era assim,
dizendo que no mundo somente experimenta aflições aquele que está vivendo os prazeres da vida. Ele fala que os prazeres são passageiros. Os passageiros, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos, em razão da transitoriedade do corpo. O homem prudente e sábio pensa no amanhã, se reserva para isso depois. Então, ele fala que Jesus vem trazer a mensagem de paz que a gente aprende. Mas ele continuava falando, uma pessoa, uma senhora, vai até ele e diz assim: Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. Nesse momento ele fala que os olhos da multidão vidraram nele e na moça. Essa moça estava com a filha no colo, uma filha cega, e ela estava com a Amélia tremendo muito e bem junto atrás de Pedro. A Amélia diz que Pedro se vira e vê a senhora, e pega a criança no colo e carrega até Jesus. Quando chega até ele chega mais perto de Jesus. Jesus olha para Pedro, olho no olho. E ele pensa que já o conhecia antes. E Jesus olha para ele e passa alguma coisa para ele diferente. Aquilo marcou ele. Né? A criança estava no seu colo. E Jesus, então, olha para a criança, passa as mãos nos seus olhos e diz assim: Senhor, cura minha filha. Desculpa. Jesus acercou-se e disse: Eu te conheço, Simão, desde ontem. Acompanhou-lhe as mãos, cujos dedos tocaram os olhos mortos da criança e disse: Vê, minha filha, em nome de meu Pai. A criança começou a chorar e gritar: Eu vejo, eu enxergo. A mãe avançou e pegou a criança e saiu. Aquilo mexeu muito com Pedro. Quando Jesus desceu a manga da camisa, a manga da sua veste, esbarrou no tórax de Pedro. Aquilo deu nele uma sensação diferente que ele nunca havia sentido. E assim ele ficou lá, parado, quieto. Todos saíram e ele não saía de lá. Ficou lá parado. O tempo passou, o dia amanheceu, e aí que ele acordou e desceu. E ali ele diz que nunca mais foi o mesmo. Nunca mais voltaria a ser o que era. E na sequência disso, alguns dias depois, como diz Humberto de Campos, em Boa Nova, e também Amélia Rodrigues, Jesus o procura e chama ele e André para serem pescadores de almas, e virem trabalhar com eles. Então, meus amigos, esse é só um exemplo. Que possamos aqui termos essa mensagem. A mensagem de Amélia Rodrigues vem para nos ajudar, para nos orientar, nos mostrar sempre o que podemos fazer para nossas vidas. Muita paz a todos e possamos continuar juntos, sempre trilhando o caminho de Deus. Vamos então fazer uma prece, pedindo a Jesus a opção de trabalhar. Aqui, Senhor, mais uma vez agradecemos toda a oportunidade que estamos tendo. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. E ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos buscar sempre o caminho. Abençoa, Senhor, a nossa cidade tão querida, esse país tão amado. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, para que possamos realmente encontrar o caminho. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.